Ninguém é mais escravo do que aquele que se considera livre sem o ser. Se você tiver estômago e coragem para as próximas 9 sentenças de sabedoria que estão por vir, pode ser que você saia desse vídeo alguém melhor, ou ao menos mais consciente. Mas aviso, vão ser 9 máximas capazes de despir você de suas máscaras. Esteja preparado. O autor é o alemão Johann Wolfgang von Goethe. Resumidamente, ele foi romancista, poeta, dramaturgo, estadista e até cientista. Um dos maiores pensadores e artistas da Alemanha, da Europa e, por que não, do mundo. Entre seus leitores e admiradores se encontra até Napoleão. Sua influência não encontrou fronteiras na Europa nem em boa parte do mundo. Entre seus livros estão Os Sofrimentos do Jovem Werther, que criou o protótipo do herói romântico e ainda choca leitores até nossos dias. Fausto, que é uma das maiores obras da literatura ocidental, e ainda muitas outras, como Anos de Aprendizagem, de Wilhelm Meister, importante romance de formação, e Máximas e Reflexões de Goethe, que iremos utilizar nesse vídeo. Eu sou o Alisson e o Super Leituras de hoje é um verdadeiro choque de consciência com 9 máximas do pensador Goethe. Boa sorte e vamos a elas. Número 1. Todo mundo acredita em sua juventude que o mundo realmente começou com ele e que tudo simplesmente existe por ele. A vaidade da juventude, o desprezo pelos mais velhos, por vezes, pode ser um alto preço a se pagar, pois nesses casos seria o desprezo pela sabedoria, pela experiência de vida. É fundamental o oxigênio das novas gerações para as ideias e inovações que o mundo precisa, mas seria tolice não aprender com o passado e com a própria história. Lição número 2. O que um homem não entende, ele não possui. Bom, você quer mesmo entender bem as coisas? Seja sincero. Para ajudar, para te dar uma referência nessa reflexão, basta dizer a si mesmo como está a sua vida de leitura. Não minta para si mesmo. Ensinamento 3. A ingratidão é sempre um tipo de fraqueza. Nunca conheci homens capazes de serem ingratos. Ingratidão não é evidentemente uma habilidade, mas uma grande falha de caráter. No Evangelho tem uma passagem que ilustra bem isso. Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um volta para agradecer. Cristo pergunta: não foram 10 os curados? Onde estão os outros? A pergunta não é respondida. Acredito que propositalmente, para que possamos refletir. Vale dizer que ter lepra era sem dúvida o maior flagelo que alguém poderia sofrer. O pior do ingrato é que talvez ele nem tenha consciência disso. Faça o exercício de sempre ser grato, em especial aos pequenos gestos. Torne a gratidão um hábito. Lição número 4. Há pessoas que não cometem erros porque nunca desejam fazer algo que vale a pena fazer. Essa sentença tem a ver com o medo e com a soberba. Medo de errar é também, de certa forma, orgulho. Falta humildade para começar pequeno, para mostrar os próprios erros. A pessoa para no próprio orgulho e deixa grandes oportunidades passarem. Essa forma de agir chega a ser uma inveja de si mesmo e explica em parte a próxima máxima. Lição número 5. Não é de admirar que todos gostemos mais ou menos do medíocre, porque isso nos deixa em paz, nos dá uma sensação confortável de relação com aquele que é como nós. Cuidado! Aceito o medíocre porque sua postura me mantém na minha zona de conforto. Invejo o excelente, pois ele revela a minha mediocridade. Excelência exige esforço, por isso é mais fácil optar pela mediocridade. É mais fácil ser sedentário do que ter uma rotina de exercícios. É mais fácil fazer o que dá na cabeça, perder tempo, do que se organizar com uma agenda. É mais fácil? Bom, diga você e reflita. Ensinamento número 6. A generosidade
ganha favores para todos, especialmente quando acompanhada de modéstia. Pessoas generosas tendem a ser mais lembradas, pois afinal precisamos mais delas. A sociedade como um todo precisa. São mais felizes também, pois não pensam apenas em si mesmas. São menos egoístas. Mas a sentença fala também de modéstia. Ser generoso apenas com segundas e más intenções não é ser generoso de verdade. Ensinamento número 7. Os oponentes imaginam que nos refutam quando repetem sua própria opinião e não prestam atenção à nossa. No canal mesmo, vemos pessoas que procuram refutar ideias de nossos vídeos, mas nem se deram ao trabalho de assistir. Prática que se tornou usual no mundo em que vivemos. Todo mundo quer dar sua opinião sobre tudo. Sobra pouco espaço para ouvir. Aprenda a ouvir. Inclusive, escute bem as ideias que pretende refutar e as que pretende entender. Ensinamento número 8. Um homem deve se apegar à crença de que o incompreensível é compreensível. Caso contrário, ele não tentaria entender. Vejamos, filosofia, música clássica, por exemplo, é algo que muitos já têm como algo incompreensível, e assim nem tentam. Como se fosse algo que magicamente pessoas nascessem entendendo, e outras não. Esse é um grande vício a ser combatido. Ensinamento número 9. Um homem aproveita a verdade desde que seja útil, mas ele se apega ao que é falso com uma eloquência apaixonada, assim que pode fazer um uso momentâneo dela. Sobre essa sentença de Goethe, só posso dizer que parece que ele estava falando sobre a realidade do nosso país. Falar a verdade e ser fiel a ela, não importa a situação, deve ser a maior prova de caráter e de virtude que existe. É algo para poucos, mas devemos morrer tentando. Ah, tenho algo para você, mas antes não se esqueça de colocar nos comentários se você chegou até aqui e qual ensinamento mais mexeu com você. Bom, quer fazer parte da nossa lista VIP e ganhar uma cópia do nosso e-book? Então clique aqui. Inscreva-se no canal e nos siga no Instagram. Até a próxima!